paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2020, quando estamos estudando o tema A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano, comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Louvamos a Deus por mais esse trimestre, onde estamos aprendendo preciosas lições para as nossas vidas. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença. Alegre, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, por tudo que Tu vais fazer. E te pedimos neste momento a Tua bênção, a Tua direção para este estudo. Senhor, venha abençoar a cada irmão, a cada irmã que está nos assistindo agora, entrando com a Tua provisão na vida de cada um. Nos ajude, Pai, a nos libertarmos do passado e de tudo aquilo que não faz mais sentido em nossas vidas. E nos abençoe nesta lição, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer pela sua companhia e participação neste canal, pedindo sempre que deixe aqui o seu like, sinalizando se esse vídeo está contribuindo para o seu crescimento espiritual e também para subirmos de relevância no YouTube e alcançarmos mais pessoas. Um agradecimento especial ao comentarista desta revista, pastor Isaqueu Mendes de Freitas, pelos excelentes temas de estudo e pelo comentário em nosso canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, se possível, e também com outros irmãos em Cristo. Colabore com seus comentários sobre a lição aqui estudada. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado para que receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos estudando a quarta lição desta revista, que traz como título A Suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Os hinos da nossa harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 28, 77 e 111 e podem ser encontrados aqui no nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O texto áudio de hoje encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27, a parte A do versículo. E assim diz a palavra do Senhor: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A verdade aplicada de hoje nos diz que somente em Jesus conseguiremos obter a restauração da nossa alma. Os textos de referência encontram-se em Colossenses capítulo de número 2, versículos 10, 12, 13, 14 e 15. E assim diz a palavra de Deus. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O primeiro objetivo desta lição é mostrar o mapa de nossa personalidade. O dicionário define personalidade como sendo o conjunto de características psicológicas que determinam a maneira de pensar, agir e sentir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é um processo único para cada pessoa e, de acordo com o dicionário Roais, é a qualidade ou condição de ser uma pessoa, determinada por um conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. É o que diz respeito
ao modo de agir do indivíduo, seu temperamento, os aspectos bons ou maus que expõem o seu comportamento e valores particulares. Tópico 1. O mapa de nossa personalidade. Desde o nosso nascimento, vivemos inúmeros eventos e situações que nos influenciam e nos moldam no decorrer dos anos. Essas experiências podem ter uma influência boa ou ruim na formação da nossa personalidade como um todo. Quando ainda crianças, nos amoldamos ao ambiente familiar, constituindo laços de afetividade com nossos pais, avós e parentes mais próximos e, de certa forma, absorvendo parte das características pessoais de cada um deles, que passam a influenciar o nosso caráter em formação. Por exemplo, uma criança que cresce dentro de um lar harmônico, com temor a Deus, manifestações de amor, dedicação, carinho, companheirismo para com ela e entre seus pais e parentes mais próximos, tende a desenvolver as mesmas características, tornando-se afável e amorosa, retribuindo o amor que recebe. Por outro lado, se em determinado lar a criança cresce presenciando brigas, desentendimentos, violência, vícios, gritaria e etc., não tendo como exemplo nada senão uma péssima impressão do que é a vida, terá mais probabilidade de desenvolver uma personalidade áspera, agressiva e rebelde para sua própria proteção em meio a esse caos familiar. Os valores apresentados pela família à criança, quando pequena, são os que vão prevalecer até que ela tenha consciência para separar o bem do mal. Por isso a palavra de Deus nos orienta: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Entretanto, para muitos de nós cristãos, que não tivemos esse privilégio quando crianças, vindo a conhecer Jesus depois de adultos, recebemos a oportunidade única de experimentarmos o novo nascimento na família de Deus, vivenciando novas realidades espirituais que passam a influenciar a nossa personalidade, ficando visível a todos a diferença gritante de quem éramos e de quem somos agora. Deus faz com que a nossa transformação seja maravilhosamente inacreditável, ao ponto de nos perguntarmos: como pude viver tanto tempo sem conhecer ao Senhor Jesus? Glória seja dada ao nosso Senhor. Subtópico 1.1. A restauração é para todos. A entrada do pecado no mundo com a queda do homem no jardim do Éden danificou toda a sua estrutura, tanto física quanto espiritual, passando essa natureza pecaminosa e suas consequências a toda a raça humana. Desde então, a nossa vida passou a ser repleta de altos e baixos, de momentos felizes, mas também daqueles que gostaríamos que nunca tivessem acontecido, de experiências edificantes, mas também daquelas que nos envergonham ou nos trazem lembranças dolorosas na alma. O comentarista destaca neste subtópico que todos nós precisamos de restauração na alma, uns mais, outros menos. Mas a pergunta é: como encontrar o caminho para uma verdadeira restauração da alma? A Bíblia Sagrada nos traz essa resposta e nos conduz à verdadeira restauração da alma, pois, como está escrito, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7, a parte A do versículo. Sabemos que a lei do Senhor não se limita ao código mosaico. Essa expressão é usada com um sentido mais amplo para designar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos revela a preciosa mensagem do Evangelho de Cristo e a restauração da nossa alma. Subtópico 1.2. Em Jesus obtemos a restauração. Por causa do pecado de Adão e Eva, o relacionamento com Deus foi quebrado, trazendo consequências para toda a humanidade. Está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. A Bíblia chama de pecado todo pensamento,
palavra ou ato que sejam contrários ao padrão de santidade e perfeição de Deus. Pecar é errar o alvo que nos foi estabelecido pelo Criador ou deixar de alcançá-lo e nos afasta e nos priva da sua presença. Para que possamos reverter esta situação, é necessário que haja uma restauração, ou seja, um conserto ou restabelecimento da nossa comunhão com Deus, que só é possível em Jesus Cristo, que ofereceu-se em sacrifício por nós na cruz do Calvário, conforme Gálatas 1:4. Somente o Senhor Jesus Cristo é quem pode nos restaurar integralmente, o espírito, a alma e o corpo. O apóstolo Pedro orientou os irmãos na fé a confiarem totalmente no Senhor em tempos difíceis, ao dizer-lhes: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5:10. É comum, quando estamos sofrendo, acharmos que aquela dor nunca vai passar. Mas Pedro, ao comparar o nosso sofrimento nesse mundo com a eternidade, considera que as tribulações duram pouco tempo. Em Cristo temos a certeza da restauração das nossas vidas integralmente, já que, no presente, mesmo em meio a tanta instabilidade à nossa volta, e também a esperança de um futuro glorioso, onde estaremos para sempre com o Senhor. Subtópico 1.3: Paz de espírito e de coração. O mundo inteiro anseia pela paz que um dia foi perdida lá no Jardim do Éden. Nesse subtópico, o comentarista faz uma sábia abordagem de Isaías 26:3, quanto à participação de Deus e do homem para que este tenha a verdadeira paz. Sobre esse mesmo versículo, o comentário Matthew Henry diz o seguinte, abre aspas: aqueles que confiam em Deus devem ter suas mentes firmes em Deus, devem confiar nele em todas as ocasiões, em todos os acontecimentos, devem com firmeza e fidelidade devotar-se a ele, tendo completa satisfação nele. E aos que assim fizerem, Deus conservará em paz perpétua, e esta paz os conservará. Quando maus rumores são anunciados, aqueles cujos corações estão firmes, confiando no Senhor, esperam tranquilamente o evento e não são perturbados por temerosas apreensões despertadas por eles. Salmo 112, 7. Fecha aspas. São tantos acontecimentos no mundo e no dia a dia para nos tirar a paz. Quantas situações que geram ansiedade, medo, raiva, tristeza e dor. Contudo, devemos manter a fé em Cristo, sabendo que Ele tem o controle de tudo, para então desfrutarmos dessa paz interior que só Ele pode nos dar, mesmo quando temos que passar pelas adversidades da vida, evidenciando assim o fruto do Espírito em nós, conforme Gálatas 5:22. Temos que receber em nossos corações a verdadeira paz que só o Senhor Jesus pode nos dar, como Ele mesmo falou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Permaneçamos, pois, firmes nas promessas do Senhor Jesus e tenhamos paz nele, que nos tira todo medo e livra os nossos corações de toda a aflição. O segundo objetivo desta lição é ensinar que é preciso se desprender do passado. Tópico 2. É preciso se desprender do passado. Antes de conhecermos o Evangelho da Salvação e recebermos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, éramos escravos do pecado e estávamos condenados à morte e perdição eternas. Como cristãos, a nossa situação mudou e hoje temos a alegria da salvação e a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. No entanto,
Existem ainda nas nossas igrejas muitos irmãos que se tornaram cristãos depois de adultos e nunca conseguiram se libertar das lembranças perturbadoras e acusações do passado, e com isso não conseguem ter uma vida plena com Deus. Isso causa muito sofrimento, pois mesmo ouvindo o que diz a palavra de Deus, a pessoa não consegue confiar totalmente na suficiência de Cristo para libertá-la, resultando muitas vezes até em doenças psicossomáticas. O excesso de lembranças de episódios do passado pode se tornar a causa de uma depressão ou outro tipo de desequilíbrio emocional, e por isso precisamos nos desprender dele. Muitas vezes não dá para esquecê-lo completamente, mas evitaremos muito sofrimento se focarmos a nossa atenção nos livramentos e provisões que Deus nos deu até hoje, com gratidão no coração e a certeza em quem temos crido, confiando que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Subtópico 2.1. Remova as recordações indesejáveis. Nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Existem aquelas cujas recordações ainda causam muita dor e atormentam a sua memória, por mais que se esforcem para que seja o contrário. Não devemos deixar que o passado acabe virando o nosso presente. A palavra do Senhor nos diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17. Aqui não diz que aquele que está em Cristo passa por um processo de reeducação, reabilitação ou reforma. Diz que a pessoa é nova criatura. Isso significa que com a conversão, o Espírito Santo passa a agir na vida do cristão, lhe dando vida nova de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Isso gera mudança de mente, de estilo de vida e de valores. Ficam para trás a vida de pecado com tudo o que a pessoa já fez de errado, e ela é perdoada e justificada por Deus. O problema é que muitas vezes Deus já perdoou, mas a própria pessoa não se perdoa pelos erros do passado e continua atormentada por suas recordações. Sobre a obra redentora de Cristo por nós, lemos no texto de referência desta lição que, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Sobre esse versículo, o comentário bíblico de aplicação pessoal da CPAD diz que, abre aspas, ao perdoar todos os nossos pecados, Cristo riscou a cédula que era contra nós. Esta cédula era como uma lápide escrita à mão, onde estavam registradas as nossas transgressões contra a lei. A humanidade não poderia pagar a dívida por estas ofensas, de maneira que Deus anulou a cédula do nosso pecado em nosso favor, cravando-a na cruz de Cristo. Fazendo isto, as nossas dívidas foram canceladas. O que nos era contrário não pode mais nos obstruir. Cristo nos libertou através de sua morte sacrificial na cruz. Fecha aspas. Creia nesta palavra. O que precisava ser feito para que o seu pecado fosse perdoado, o Senhor Jesus já fez por você lá na cruz do Calvário. Subtópico 2.2. Tratamento direto na causa e não no sintoma. O pastor Isaqueu Mendes de Freitas cita neste subtópico duas coisas que não se deve fazer quando queremos tratar a causa que faz com que sejamos perturbados pelas lembranças do passado. Primeiro, esconder o problema. Segundo, negá-lo. A Bíblia Sagrada nos diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Por isso devemos ter a humildade de reconhecermos os nossos erros, confessá-los a Deus e nos esforçarmos para não mais cometê-los. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O reconhecimento e a confissão dos pecados são necessários para se manter a comunhão com Deus e nos devolver a alegria de viver. Subtópico 2.3. A paz que cura. Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, a falta de paz tem contribuído muito para o surgimento de várias doenças e distúrbios emocionais, como o pânico, a ansiedade, a depressão e outros. O mundo em que vivemos está conturbado e, por mais que o ser humano tente alcançar a paz por esforço próprio, jamais conseguirá. 1 Tessalonicenses 5:3. A verdadeira paz, que cura as feridas do corpo e da alma, só pode ser encontrada em Jesus Cristo, como está escrito: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Essa cura se estende à nossa alma ao recebermos a paz de Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo nos mostra que essa paz, que cura a nossa alma, não depende das circunstâncias pelas quais passamos, como escreveu. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Segundo alguns estudiosos, o apóstolo Paulo se encontrava na prisão quando escreveu essa carta. Mas nem as correntes que lhe prendiam, nem a humilhação de não ter a sua liberdade o impedia de desfrutar da paz que excede a todo entendimento. O terceiro objetivo desta lição é explicar que o diabo não quer que alcancemos a cura. Tópico 3. O inimigo não quer que alcancemos a cura. Satanás é um inimigo real e não perde tempo em tentar destruir o homem, a coroa da criação de Deus. Ele usa de muitos meios para nos acusar e tentar nos impedir de alcançar a cura da alma e do corpo. Uma das armas mais usadas por ele tem sido a dureza dos corações para não liberar o perdão. Já comentamos anteriormente sobre a importância e a necessidade de sermos perdoados por Deus, dos benefícios que isso traz para as nossas vidas e que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe a paz, a salvação e a cura. Mas uma coisa igualmente importante nesse processo de cura é a nossa capacidade de liberarmos o perdão àquelas pessoas que nos machucaram no passado. Normalmente, o ser humano tem muita dificuldade em perdoar e isso causa feridas e males incalculáveis. Quantas pessoas vivem amarguradas, com ressentimento e ódio de quem já lhe fez sofrer, sentindo na própria pele os efeitos nocivos do ódio, mas não conseguem liberar o perdão? Quantos lares têm sido desfeitos pela falta do perdão e amor entre os cônjuges, filhos e até entre outras pessoas da família? Quanta violência e enfermidades poderiam ser evitadas se tão somente o mundo aprendesse a perdoar? Subtópico 3.1. Não dê ouvidos às mentiras do diabo. Existe uma frase interessante atribuída a William Shakespeare que diz o seguinte: guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso é uma verdade e nos mostra a grande necessidade de perdoarmos a quem nos causou mágoas e sofrimento para que alcancemos o alívio da nossa própria alma. O perdão é um dos pilares do cristianismo e foi praticado e ensinado por Jesus Cristo aqui na terra, conforme Mateus 6, 14 e 15, Mateus 12, 32, Marcos 11, 25, Lucas 7, 47, João 20, 23 e etc. Muito tem se falado sobre o perdão, porém nem sempre ele tem sido praticado na íntegra. Não é fácil perdoar, principalmente àquelas pessoas com quem convivemos todos os dias, o cônjuge, os filhos, a sogra, sogro ou outras pessoas da família.
Porém, a incapacidade ou recusa de perdoar traz sérios prejuízos para o cristão, como receber o perdão de Deus, conforme Marcos 11:25, ter as suas ofertas aceitas pelo Senhor, conforme Mateus 5:23 e 24, e até nos causar doenças, conforme Tiago 5:16, entre outros prejuízos. E isso nos impede de recebermos as bênçãos de Deus, como gostaríamos de receber. O Senhor Jesus nos ensina que não há limites para perdoar, conforme Mateus 18:21. Somente Jesus Cristo pode curar um coração ferido e magoado, dando graça e força para que a pessoa supere os sentimentos destrutivos do ódio, do rancor e da mágoa e seja capacitada a perdoar, pois isso será como um bálsamo que cura as feridas da alma e também do corpo. O perdão nos traz o equilíbrio emocional e a cura das doenças psicossomáticas. Estudos mostram que perdoar pode evitar a ansiedade, a depressão, doenças do coração e até o câncer, produzindo mais qualidade de vida a quem perdoa, pois este lança para longe de si todo o veneno causado por esses sentimentos ruins. Assim como precisamos do perdão de Deus, precisamos também perdoar uns aos outros. Se está difícil, peça a ajuda do Espírito Santo de Deus, que habita em você, e com certeza ele mudará o seu coração para que possa perdoar e receber o perdão de Deus. E lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Subtópico 3.2. Devemos confiar em nosso pastor. Apesar de termos a liberdade de orarmos a Deus e confessarmos os nossos pecados a Ele, sempre há aqueles momentos em que precisamos conversar com alguém, falarmos sobre o que nos está incomodando e recebermos uma orientação baseada na palavra do Senhor. Na igreja temos o nosso pastor, que foi instituído por Deus como o anjo da igreja, o mensageiro do Senhor, aquele que deve pastorear, cuidar e velar pelas nossas almas, pois prestará contas de cada uma diante de Deus, conforme Hebreus 7:7 e 17. O comentarista deixa aqui a orientação de buscarmos o nosso pastor quando precisarmos de um conselho, de confessar os nossos pecados ou mesmo desabafar os sentimentos, para que recebamos desse homem de Deus uma orientação que nos ajude na caminhada cristã até chegar o dia em que estaremos para sempre com o supremo e bom pastor Jesus Cristo. Subtópico 3.3. Vida com abundância. São do Senhor Jesus as palavras: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Sobre esse versículo, o comentário bíblico popular diz que, abre aspas, recebemos vida no momento em que o aceitamos como nosso Salvador. Depois de salvos, porém, descobrimos que há vários degraus de alegria nesta vida. Quanto mais nos submetemos ao Espírito Santo, mais desfrutamos a vida que nos foi dada. Não somente temos vida agora, mas a temos em abundância. Fecha aspas. Ter Jesus na nossa vida é tudo o que precisamos para sermos totalmente restaurados, corpo, alma e espírito. Para concluir, que o Espírito Santo nos ajude a permanecermos em Cristo, para que mesmo estando ainda em um mundo repleto de aflições, possamos desfrutar de paz, alegria e vida abundante. Permaneçamos em oração e vigilância constantes, guardando coração e mente para não sermos sufocados com o que não edifica e impede nosso crescimento em Cristo. Convidamos você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição que nós acabamos de estudar. E também ouvir os 3 hinos da nossa harpa cristã, sugeridos aqui pela revista:
e acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org, que está em construção, também aguarda a sua visita. Estamos disponibilizando ali os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Os links de acesso estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, se sentiu edificado pela mesma, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Compartilhe este vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.